Boa tarde, senhoras e senhores. Vamos dar início à segunda parte, né, do congresso aqui da ABIPEM, é o 8º Congresso de Investimentos e o 15º da Asimpasc, que é a associação aqui de Santa Catarina. Então, antes de começar, tenho 2 recadinhos aí para todos vocês. Amanhã, no encerramento, né, do evento, o sorteio será feito pelo aplicativo da ABIPEM, que pode ser baixado no Apple ou no Android, certo? Então, amanhã, o sorteio, né, vai ser feito dessa forma aí. E também avisar, né, que o atendimento do projeto do Poupadores de Futuro está localizado junto com o da Secretaria da Previdência. Quem tiver dúvidas ou ainda não fez a adesão, procurar a Elaine, que estará em atendimento hoje até às 17 horas. Então, nós vamos dar o início, né, nesse tema de hoje, que é a contratação dos serviços de prestadores de serviços, risco envolvidos e conflitos de interesse. Isso daí praticamente reporta, né, a lei de licitações, a 14.133 de 2021, e começou, né, a vigorar mesmo a partir de janeiro de 2024. Então, gostaria de chamar aqui para palestrar, né, esses assuntos aqui, a Cláudia Fernanda Item, que é coordenadora geral de normatização e acompanhamento legal do Ministério da Previdência. Também chamar aqui o doutor Alexandre Sarquis, que é conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Ele, de manhã, já fez uma palestra aí, né, sobre controle externo e investimentos dos regimes próprios. Então, já deram bastante serviço para ele, para o doutor Sarquis, mas vai continuar aqui, tá bom? Então, não sei quem que vai começar aí, né? O doutor Alexandre? Então, pode. Fica à vontade. Boa tarde. Você pode colocar o Kahoot? Nós vamos começar com um joguinho aí. Vocês estão com o celular aí? Ninguém está com o celular na mão, né? Geralmente a pessoa presta bastante atenção e tal, não fica olhando o celular. Aí eu pensei em lançar mão disso, né? Que vocês estão sempre com o celular na mão. Se a coisa funcionar. Eu quero pegar umas informações de vocês. Você pode apertar no botão iniciar ali? Muito bem. Vai aparecer um QR Code. Você pode clicar em cima do QR Code, lá em cima? Esse aí. Pronto. Se vocês pegarem a câmera de vocês e mirarem nesse QR Code aí, vocês conseguem entrar. Eu vou esperar vocês entrarem para fazer uma dinâmicazinha. Até o Correinha vai entrar. Plano de dados. Quem está no final do plano de dados é bom também, né? Que daí já gasta tudo. Gente, vocês sabem mesmo como isso agora. Esse assunto, eu falei, né, que eu ia falar sobre contratação de prestadores de serviços. Daí um monte de gente falou um monte de coisa a respeito disso, então eu tentei botar algumas ideias nesse joguinho. Bem, já que a Samira, a Elma, a Juliana entraram, né? Acho que dá para começar. E no final, vai disponibilizar esses slides, né, no site. No final, eu sugeri algumas cláusulas para vocês colocarem nos contratos de vocês. Né? Eu geralmente faço a apresentação e digo, coloca uma cláusula desse tipo, uma cláusula daquele tipo. Só que daí vocês ficam com a obrigação de criar a cláusula, né? Aí eu pensei assim, não, eu vou fazer aqui e vou dar para vocês
vocês, e daí... Você pode clicar no botão iniciar? Acho que sempre vai ficar com um número ali, né? Iniciar. Pronto, vamos lá. Respondam no seu celular, hein? Vamos lá. Obrigado, Sônia. Vamos lá. Primeiro, eu quero saber de onde que você é. Você pode botar o marcador na parte do Brasil. Pode ser um estado, mas pode ser um município. O pingo do jogo está ali embaixo. Quem chegou mais tarde, acabou de conferir. 465. Olha só, tem até de fora do Brasil, ó. Muito bom, muito bom. Brasil inteiro representado. Vamos, tem até no mar, né? Tem uma ilha lá. Vamos lá, vamos avançar. Clica no botãozinho avançar. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. O saldo de investimentos cobre quantos meses da folha de inativos? Só o que vocês têm de dinheiro. Cobre quanto? Nem um mês. Alguns meses. Um ano. Se dividir, né? Sem o investimento. Eu quero saber quantos vocês têm de cobertura. Esse se chama índice de cobertura. Estou até com medo de ver a resposta. Eu vou ficar aqui, aparece aqui também, né? É? Olha! 99 pessoas responderam que mais de 10 anos. Você sabia que se a cobertura for de 15 anos, tecnicamente a gente tem estabilidade, a gente está passando para um superávit financeiro. Eu estou surpreso com a resposta. É claro que tem alguns que falam que nem um mês, né? Ou seja, está em repartição, né? E isso tem algumas implicações para a contratação de serviços. Vamos avançar mais uma? Vamos lá. Verdadeiro ou falso? O conflito de interesses ocorre mesmo sem enriquecimento ou prejuízo. Basta a atuação não alinhada aos objetivos do RPPS. Isso é verdadeiro ou é falso? Precisa ter alguém empobrecendo e alguém enriquecendo para ocorrer o conflito de interesse? Vamos. Essa tem uma resposta certa, hein? Essa tem uma resposta certa. Botei um minuto ainda para... Vamos ter que ficar conversando aqui enquanto... Dá para pular. Vamos ver aqui. Pode clicar no botãozinho pular ali? Eu acho que já todo mundo já respondeu. Olha, 58 pessoas responderam que não precisa. E 147 responderam que sim. O conflito de interesses ocorre mesmo sem enriquecimento ou prejuízo. Para haver o conflito de interesses, não precisa nem que uma vantagem seja percebida. O mero estado é o que configura o conflito de interesse, a potencialidade de que ocorra uma vantagem. Então, o conflito de interesse não quer dizer que tem um criminoso ali no meio, não. Quer dizer só que a pessoa está conflitada. Se eu pedir para minha mãe, eu vou lá para minha mãe já faleceu, né? Mas quando ela era viva, o Alexandre é um bom sujeito? Ela está em conflito de interesse, ela vai falar que sim. Mas isso não quer dizer que ela é criminosa, não. Só quer dizer que a visão dela não é imparcial. Por favor, coloquem isso na cabeça. Vamos lá, vamos para a próxima. Próxima. Ixi, tem gente que acertou. O Bruno, por exemplo, acertou de cara aí, ó. Vamos lá, avançar. Uma enquete agora. Há contratação de atuário no seu RPPS? Não. Sim, eu fiz por menor preço. Sim, foi por técnica e preço. Sim, mas foi por dispensa de valor, né? Valor baixo pode ser. Sim, mas quem fez a contratação foi a prefeitura, não foi o RPPS. Qual é a situação?
a gente vai falar aqui, eu sou do Tribunal de Contas, então a gente vai falar, a Claudinha está pelo Ministério da Previdência, está menos interessada com o procedimento, mas me interessa muito como vocês chegam às contratações de prestadores de serviço, por licitação, por inexigibilidade, qual a documentação que vocês pedem de cada um. Muito bem, não tem resposta certa, viu? Uma pessoa, né, não sei, aqui está percentuais, uma pessoa respondeu que quem contratou foi a prefeitura. Atenção, né, atenção. De quem é o interesse por contratar o atuário? É do regime próprio. A prefeitura não tem interesse? Não tem interesse. Para ela é simplesmente um custo. Então, se a prefeitura é que está fazendo a contratação, algo não está parecendo adequado. Imagina o ente patrocinador contratando a pessoa que vai dizer quanto que ele tem que pagar. Não é as Casas Bahia, né, como eu costumo dizer, né? Quer pagar quanto? Mas, do jeito, muitos de vocês falaram que é por inexigibilidade. De fato, o serviço atuarial é uma hipótese, é um serviço técnico especializado, é uma hipótese de inexigibilidade, né? Mas teve quem fez também licitação, o que não está vedado. O grande problema é a licitação do tipo menor preço. Saibam, nesse caso, a licitação do tipo menor preço pode estar contraindicada ou ser até mesmo vedada, proibida. Então, se for fazer licitação, o que não há nenhum problema é técnica e preço. Vamos para a próxima, avançar. Aí. Uma enquete aqui com vocês. A contratação de consultoria de investimentos, a mesma coisa. Não contratei. Sim, contratei, foi por menor preço. Sim, por técnica e preço. Sim, quem contratou foi a prefeitura. Aí eles não querem contratar, não, né? Vamos ver. Esse também não tem resposta certa, tá? Mesmo não, né? Por exemplo, teve alguns de vocês que responderam que não tem nem um mês de disponibilidade em investimentos. Ué, para que vai contratar uma consultoria de investimentos? Né? Não tem motivo, né? Você não tem investimento, não tem o que consultar, tá certo? Então, o não pode ser, sim, uma resposta. 94 pessoas responderam por inexigibilidade. Uma respondeu que foi o ente patrocinador. Talvez seja um fundo, né? Daí a prefeitura que faz a contratação. De novo, aqui a gente tem um serviço técnico especializado, está até na resolução 5272. Está escrito lá que é serviço técnico intelectual especializado, o que justifica a inexigibilidade de licitação. Vamos passar adiante, avançar. Pode clicar lá no avançar lá em cima. Uma enquete aqui com vocês. Qual foi o custo do contrato de atuária? Quanto que vocês pagaram para o atuário ano passado? Não fiz contratação de atuário. Contratei foi menos de 10 mil reais. Contratei foi de 10 mil a 100 mil. Contratei foi mais de 100 mil. Contratei foi 5 milhões de reais. Eu fiz um estudo, sabe, estatístico de quantas pessoas... Ô, Felipe, de quantas pessoas gastavam. Opa, vamos ver. Exatamente, o meu estudo revelou que a média está fortemente entre 10 e 100 mil reais. Tem alguns casos que está um pouco a mais. Só que eu vi também casos de custo muito elevado, inclusive de R$1 milhão, um contrato que está sob análise do Tribunal de Contas, né? A parte do não teve, saibam que é obrigatório, né? O parecer atuarial não é facultativo, todos os anos é obrigatório fazer. Muito bem, então, vocês estão bem. Próxima enquete, a mesma coisa, consultoria de investimentos. Quanto que vocês gastaram ano passado em consultoria de investimentos? Vamos lá. Não contratei, menos de 10 mil. Não vai embora não, hein, Correio? Ah, tá. Mais de 500 mil reais. Se for mais de 500 mil reais, você abre uma consultoria, né? Vamos ver. Esse eu estou mais interessado, sabe?
Olha, entre 10 e 100 mil reais. Mas tem 40 pessoas que botaram menos de 10 mil reais. Você vê um cenário em que você tem que fazer uma visita, né, no RPPS, você tem que disponibilizar sistemas, economistas. Há contratos em que o que você gasta é R$700, R$800 por mês. Será que isso realmente dá para sustentar o serviço que você está contratando? Eu ouvi um negócio que cabe aqui. Era um negócio no contexto das redes sociais. E era assim. Quando você não está pagando pelo produto, o produto é você. Vocês entenderam? Eu estou entrando lá no LinkedIn, no Instagram, e eu não pago nada, é de graça. Não, é óbvio, você que é o produto, você que está sendo bombardeado com publicidade. Então, se você não está pagando a consultoria, não quer dizer que você está favorecendo o interesse público. Quer dizer que você está comerciando a carteira, a consultoria, você está dando acesso a algo cujos interesses e a remuneração não está bem declarada. Não façam isso. Uma vez eu estava defendendo a inexigibilidade para consultorias de investimento e veio uma pessoa muito bem intencionada e me falou: puxa, Alexandre, mas se fizer inexigibilidade de licitação, aí vai aumentar e a gente está pagando 500 por mês. Eu falei, é isso aí, é isso aí. É exatamente isso aí. Porque a pessoa está, né? Quem olha muito o centavo, esquece do milhão. Chega, vamos lá, avançar. Próximo. Eu quero que vocês ponham uma escala. Exigimos das consultorias declaração expressa de conformidade, vedação à remuneração indireta de conflito de interesse. Vocês pedem? Vocês discordam? Concordam? Vocês pedem e monitoram? Vocês fazem isso? Vocês exigem declaração da consultoria? O Ministério não exige. Vocês podem exigir o que vocês quiserem. Suponha que você, antes de mostrar essa resposta, suponha que você entre com uma cláusula na consultoria para a consultoria de investimentos e a consultoria diga, mas a resolução 178 não exige isso. Eu sei. O Ministério da Previdência não exige isso. Eu sei. A portaria não exige isso. Eu sei. O Tribunal de Contas não pediu isso. Eu sei. Então, eu não vou assinar? Não, você vai assinar, senão você não vai contratar. Por quê? Porque eu sou um cara irracional, arbitrário e caprichoso, e eu quero que você declare que não há conflito de interesse, ponto final. A resolução 5272 dá essa ferramenta para vocês. É o artigo 1º, está lá no parágrafo 3º, parágrafo 4º, que vocês vão, de todos os que prestarem serviços, vocês vão pedir reputação, pedir o combate ao conflito de interesse, pedir conformidade. Pode mostrar as respostas, por favor? O que aconteceu aí? Está subindo. Olha, muito bem, 52% de vocês exigem. Eu vou dar uma sugestão para vocês no final, tá? Um modelinho de declaração de conflito de interesse. E para os demais, tem essa possibilidade aí. Pode avançar. De novo, uma escala. A gente monitora ativamente a conformidade, a vedação, eu peço, eu olho, eu vou atrás do conflito de interesse das consultorias. Eu faço isso? Isso é verdade ou é falso? Não é só botar lá na cláusula. A cláusula já é um bom caminho, né? Mas não é só. Vocês adotam medidas para fiscalizar isso? Vamos ver. Pode mostrar as respostas. Aí é menos, né? Ok. Muito bem. Na média, marromenos, né? Lá em Brasília chamava marrom. O que é marrom? Marromenos. Então, teve uma vez, uma pessoa que me falou o seguinte: não adianta botar a declaração, o professor Alexandre,
para licitante, porque eles vão declarar até que a mãe deles, que vende a mãe deles, eles declaram o que for, não tem valor nenhum. Errado tem valor, porque se ele declarar em falso, ele declara em falso em documento público, então tem valor. Você vai sentir, se a pessoa não tem constrangimento de declarar nada, ela não ia ter resistência nenhuma, e vocês vão perceber que elas resistem, porque elas vão ler e vão perceber que não podem declarar. Tá? Então, peçam a declaração, mas mais do que isso, vocês têm o poder, dever de fiscalizar o contrato. Se está lá a cláusula no contrato, vocês têm que ir atrás. Pronto, vamos avançar, eu acho que só tem mais uma. Avançar, um quiz para vocês. Geralmente, em geral, a responsabilização administrativa por erro da consultoria é só do gestor, de ambos, do gestor e da contratada. Só da contratada. Não é de ninguém. É de quem veio dizer que teve erro, é desse que é a culpa. Ou é de outra pessoa que não está aqui, né? É um outro, que também é muito, geralmente falam isso. De quem que é, geralmente, a responsabilização administrativa? Essa resposta tem resposta certa, tá? Muitos, eu tinha certeza, ainda bem que foi assim, muitos de vocês responderam, é de ambos. Eu botei a responsabilização administrativa, né? Não adianta o consultor falar, estamos juntos. Já ouviu um consultor falar, estamos juntos? Estamos juntos. Não estamos juntos, não. É você, é quem põe a assinatura. Já chegaram para mim no tribunal e falaram, você não vai citar a consultoria de investimento? Eu sou um doido que até às vezes eu coloco lá na capa do processo. Quando eu coloco, o pessoal do cartório me pede para tirar. Eu falo, não, deixa lá, deixa lá. Por quê? A gente toma contas do gestor. Então, a responsabilização administrativa é do gestor. Quando a consultoria praticar um erro, quem vai prestar contas administrativamente é você. Sim, mas e daí? Ele não acontece nada com ele? Pode até acontecer civilmente, se tiver vício na prestação do serviço. Eu perguntei, geralmente e administrativamente. A resposta é, geralmente, e na via administrativa, que é a mais rápida, a culpa é exclusiva do gestor. Tá? Então, não caiam, não estamos juntos. Avançar, por favor. Vamos ver quem que acertou por primeiro aí. Ah, tem até um pódio, né? Furlan, muito sabido. Galípolo, até o presidente do Banco Central aí. Mas o primeiro, NFFL, conhecido, famoso, tá? Do futebol americano. Quem quiser tirar a foto, eu acho que vai aparecer um botão aí, que tem que apertar, senão eu perco todas as respostas da galera. Pronto, acabou. Clica em receber feedback, por favor. Isto. E você pode tirar essa tela, que agora eu vou voltar para a apresentação. Tá, obrigado pela consulta que vocês me prestaram. Nós vamos falar sobre a contratação. Quais os cuidados que a gente tem para contratar, né? Eu acho que está na outra tela, não está passando o... Tá. Como é que eu estou de minutos? Muito bem. Roteirinho. Eu vou falar sobre o ciclo de contratação pública, eu vou falar para vocês quem são os prestadores de serviço, eu vou falar que existe licitação e contratação direta, o que são serviços intelectuais e por que existe essa tendência de usar técnica e preço. Vou falar da contratação direta, os riscos e interesses. Está vendo ali, ó, E igual a R? Eu gosto sempre de usar essa equação, esse mnemônico. E igual a R. Encargos igualam a remuneração. Encargos é a fase interna. Eu vou definir lá o estudo técnico preliminar, o termo de referência. Ah, Alexandre, mas eu vou fazer uma contratação direta. Eu não vou fazer um edital de licitação. Não interessa. Estudo técnico preliminar, em todos os casos, para todos os prestadores de serviço. É claro que, se eu for fazer uma licitação, a parte do R, a remuneração, eu vou definir num pregão, né? Vai botar lá, as pessoas entram no sistema e dão lance.
Alexandre, mas eu vou fazer a contratação direta, então não vai ter uma disputa de preços. Errado. Não é porque você vai ter uma contratação direta que você não pode chegar no contratado e dizer, mas tem um cara aqui que faz menos, você não faz por menos? Você não pode... Todos os contratos estão num portal, chama PNCP, Portal Nacional de Contratações Públicas. Põe o nominho dele lá, vai aparecer diversos contratos, aí você vê os preços que ele está praticando ao redor. Aqui no Ceará, que eu sou um município do Ceará, estou contratando você. Você fez por 30 mil, 50 mil, 30 mil, 40 mil. Por que para mim é 80 mil? Eu quero esse preço aqui. Vocês podem negociar. Não é o fato de não ser licitação que você não vai buscar a modicidade do preço. Tá? A única coisa é que não vai ser leilão. Né? Eu me lembro uma vez que tinha um município aqui, eu estou falando aqui, mas não é aqui, né? No Paraná, que eu conhecia várias pessoas, eu queria muito dar um curso lá, né? Eles abriram licitação do tipo pregão para dar um curso de licitações. E eu tinha uma escola que, às vezes, me contratava para dar esses cursos de licitação. Aí eu falei para a gestora, vai lá, entra e ganha essa licitação. Eu renuncio à minha remuneração. Não preciso nem ser remunerado. Era uma semana de cursos, né? Aí eu até falei qual era o site lá, eles falaram que iam fazer, e o valor estava R$60 mil, né, para 5 dias de aulas, né? Para deslocamento, hotel, tudo, né? Muito bem. Aí eu liguei no outro dia, na outra semana. E aí, deu certo? Podemos organizar esse curso lá no Paraná? Aí eles responderam assim, não, infelizmente não deu. Eu falei, não, mas eu renunciava. Ele falou, doutor Alexandre, a gente parou quando os lances estavam em R$300. R$300 para 5 dias de curso de licitação. Acho que se você comprar uma coxinha em uma média, né? 1, 2, 3, já acabou o dinheiro, né? Então, o que é contratação direta? Quer dizer que predomina a intelectualidade, predomina o conhecimento técnico. É um cenário em que a disputa aberta de preço prejudica, não o preço, o interesse público. Então, não vamos confundir. A administração pública é muito contaminada por esse menorprecismo, sabe? Você não vai descuidar da modicidade do preço, mas você precisa ter gente de reputação, gente de confiança, gente que possa prestar o serviço. Predomina a habilitação. Tá. Vamos lá. Vamos prosseguir. Tá. Quem são os prestadores de serviço? Muitos são prestadores de serviço. E no RPPS, você vai perceber que são muitos os prestadores de serviço que são contratados diretamente, sem licitação. Daí a importância de vocês cuidarem muito disso, sabe? O atuário, a consultoria de investimentos, o contador, né? Não sei se tem ou não tem, assessoria jurídica é um problema tão grande, né? Agora teve uma decisão do STF que disse que a procuradoria tem que ser única, né? Imagina, né, o procurador municipal no Poder Executivo defender os interesses do RPPS que quer cobrar o Poder Executivo, né? Que pague, o cara vem de um lado da mesa e fala assim, você tem que pagar, daí ele sai da mesa, vai para o outro lado e fala, não, pago não, eu não consigo entender. O suporte com o Comprev, eu sei que o Ministério da Previdência não quer, mas assim, só entre nós, né, não grava, para a gravação aí, né? Vocês não podem contratar todo o Comprev, tinha isso, né? O cara ficava até com a senha, você não sabia nada. E ele cobrava percentual. Não, pelo amor de Deus, não entre nisso. Agora, trabalho de ir atrás de documentos, formalizar os processos, é bastante processual. O Comprev em si não pode ser terceirizado nem contratado, mas algumas etapas vocês podem ser auxiliados, né? E ele é um prestador de serviço. Treinamentos, certificações. Tem alguns contratos que são indiretos, né? Previdência complementar, quem tem bastante dinheiro, né, pode contratar uma carteira administrada. Muito bem, são vários os prestadores de serviço, né? Por que contratar bem
no fundo, gerir risco, porque são muitos riscos. Eu acho que, com o que eu falei aqui, já deu para vocês perceberem quais são os riscos, né? Um contrato mal definido, mal escrito, risco reputacional, né? Vem cá, eu posso pedir para que os dirigentes, os diretores, os responsáveis técnicos, apresentem uma ficha corrida, sabe o que é folha corrida? Aquele que você vai na delegacia, né? A capivara, né? A capivara. Eu posso pedir a capivara dos dirigentes? Está escrito na 5272 que eu tenho que cuidar da reputação, não é isso? E o que é reputação? Eu não sei, vocês é que vão definir. Se vocês acharem que é a certidão de antecedentes criminais, que seja isso. Tem consultoria que não vai ter, ok? Risco econômico, custo excessivo, né, também. Vamos lá, adiante. Como é que eu contrato? Ou licitação, ou contratação direta. Então, vocês devem estar pensando, entendi, então é a Lei 14.133, que é a Lei de Licitações, ou absolutamente nada. Às vezes as pessoas pensam isso mesmo, né? Que é ou 14.133 ou nada, contrato como eu quiser. Na realidade, não. Onde está escrito, você pode fazer técnica e preço, menor preço, ou pode fazer inexigibilidade? Ora, na 14.133. Então, é sempre a 14.133. Sim, mas quando eu não for fazer licitação, eu não vou usar quase nada. Não. Você vai usar a maior parte da Lei 14.133. Você só não vai usar a parte da licitação, que é um ticão assim desse tamanho. É grande, mas não é tudo. O que sobra? O contrato, as penalidades, a habilitação. O que é habilitação? Habilitação é um procedimento que não existe em outros países, mas no Brasil existe, que é, me mostra os documentos. Quais são os documentos? O CNPJ, a declaração do FGTS, que pega lá na caixa, que chamam de foguetes, declaração de trabalho infantil. Alexandre, mas a gente nunca pediu isso. Erraram todas as vezes que não pediram, todas as vezes. Se você for ver na Constituição, não é nem na lei, hein? Na Constituição, está escrito lá, a administração pública não contratará quem tem pendências com o INSS. A administração pública não contratará quem usa trabalho infantil. Ele não está falando não licitará, está falando não contratará. Vocês não contrataram as consultorias, então vocês precisam dessa documentação. Sim, mas e agora como é que eu vou fazer? Só usa o mesmo checklist para todas as contratadas. E mais, vocês podem pedir as declarações que vocês sintam que são necessárias. Eu não sou remunerado direto ou indiretamente pelos produtos financeiros que estou prestando assessoria. Você assina aqui? Não, mas isso não está exigido em lugar nenhum. Eu não estou na sua frente, não estou exigindo agora, portanto, está sendo exigido. Ou assina ou não contrata. Muito bem. Então, licitação, tudo aquilo. Contratação direta, eu vou ter que fazer o estudo técnico, eu vou ter que fazer um termo de referência, eu vou ter que exigir habilitação. Habilitação também são atestados, né? Eu quero que você me diga que você já fez consultoria de investimentos para uma empresa para uma prefeitura de mesmo tamanho. Que mais? Como é que eu estou de tempo? Eu tenho mais quanto? Já acabou? 12 minutos, tá bom. Então, 12 minutos. O que não pode faltar no processo? Documento de formalização da demanda. Estudo técnico preliminar. Análise de riscos. Termo de referência. Projeto, com as diferenças de encargos, entregas. Pesquisa de preços. Estimativa da despesa. Motivação. Eu não tenho nenhum dinheiro em carteira. Eu vou contratar uma consultoria de investimentos. Por quê? Não, porque todo mundo contrata, eu acho que é um símbolo de status. Errado, resposta errada. Você não tem motivação suficiente. Minuta do contrato, parecer jurídico. Alexandre, mas eu não vou... Você se lembra que você falou da contratação direta e da licitação? Eu não vou fazer licitação, eu vou fazer uma inexigibilidade. Precisa tudo isso também, tá? Muito bem. E a licitação? Aí você vai precisar da parte do edital. Só que
nas contratações de prestação de serviço dos RPPS, geralmente você vai ter o tipo técnica e preço. O tipo técnica e preço é uma diversão, sabe? Quem gosta de cálculo, a gente estava conversando ali, acho que em Rondonópolis, né, um colega que estava falando, eu adoro o número, eu também adoro o número, né? E a técnica e preço tem dois pesos, né? A técnica e o preço. Aí você formula uns quesitos e vai dar notas, né? Quantos economistas tem na consultoria? Dá uma nota. Quantos livros foram publicados? Outro quesito. Aí você soma e vai dar um tanto para esse, um tanto para esse. Aí você soma com pesos, tem uma formulazinha. Aí você vai descobrir quem é o vencedor, que não necessariamente vai ser o ofertante do menor preço. Está vendo? Técnica e preço? Muito bem. Eu não tenho tempo para, né, dar um curso disso aqui, né? Serviços técnicos intelectuais. A preferência é pela técnica e preço, e se for acima de R$300 mil hoje, é obrigatório usar a técnica e preço. É vedada o menor preço, né? Então, em suma, inexigibilidade ou... Muito bem. Contratação direto. Deixa eu falar o seguinte, eu vou passar direto para as cláusulas que eu bolei. Eu bolei agora, sabe? Eu até mandei uma versão para você, eu alterei para botar isso. Porque eu fiquei preocupado com isso, né? Faz uma declaração desse tipo, pede tal cláusula contratual, daí eu fico deixando vocês no encargo de vir com essas coisas, né? Se eu estou com a ideia na cabeça, eu que sugira, né? Quem embalou... Não, quem pariu o Mateus, que o embale, né? Isso. Deixa eu passar aqui. Olha, o quanto que eu achava que eu ia falar. Meu Deus do céu. Sugestão. Primeira sugestão. Declaração de independência societária. Eu vou contratar uma consultoria de investimentos. Por favor, o senhor assina aqui? Assina o quê? Pois não. Declaração de independência societária e ausência de vínculo com distribuição. O que é isso? A contratada, por seu representante legal, declara, para fins de contratação com o órgão, que não integra grupo econômico, não é controladora, controlada, coligada, submetida a controle comum, nem mantém participação societária relevante, seja direta ou indireta, com instituições integrantes do sistema de distribuição de valores imobiliários, incluindo, mas não limitada, a banco, corretora, distribuidora, plataforma, assessora de investimentos, bem como gestora, administradora, distribuidora de fundos. Eu pensei em todos os, né, cujos produtos possam, não que estão hoje, que possam vir a ser objeto de análise, recomendação e aconselhamento. Nem que nenhum sócio, ou administrador, ou diretor estatutário, ou beneficiário, exerce simultaneamente... Compromete-se ainda a comunicar ao RPPS por escrito em até 5 dias úteis qualquer alteração superveniente sob pena da rescisão. Bota isso. Pede para assinar. Próxima. Transparência de custos e remuneração. A contratada obriga-se a explicitar e documentar previamente a cada recomendação, parecer e sempre que solicitada, a estrutura completa de custos e remunerações associados à opção de investimento analisada e à sua manutenção, incluindo taxa de produto, custódia, estrutura, performance, distribuição, remuneração na cadeia. É claro que as pessoas vão reclamar, né? Mas é um processo de acomodação, sabe? A gente esteve na Ambima, e a Ambima estava muito preocupada com isso, sabe? Eles falaram, nós estamos vendo aqui como melhor declarar essa nova exigência da resolução. É claro que isso chama, nos Estados Unidos, arrastar os pés, né? Drag your feet, para mostrar a estrutura. Qual é a minha sugestão? Peçam tudo. Aí eles vão ser obrigados a dar uma resposta. E a resposta vai ser ali no meio do caminho e nós vamos poder comunicar à sociedade exatamente quanto custa os produtos, quanto custa a intermediação, a corretagem, né? Bem, bota isso aí. Eles que se virem. Integridade. Declara que vai atrás da integridade, declara que tem mecanismos formais para evitar o conflito de interesse, ou seja, não é só vocês, a gente exige tanto de vocês, põe o código de ética para vocês, fala que administrativamente vocês é que respondem, vamos começar a exigir um pouco dos prestadores de serviço. O sistema de distribuição, vamos exigir deles, das consultorias de investimento, dos atuários. O que mais? E
uma coisinha que eu pensei por final, né? Puxa, você faz um investimento, está mais ou menos documentado na ata, mas quando o consultor de investimento veio falar, tinha um monte de gráfico, slide, não sei o quê. Agora deu problema e eu preciso me explicar para o Tribunal de Contas, eu volto na consultoria e eles falam, não, mas eu acho que eu entreguei para você, não entreguei? Eu acho que sim. Pois então, você pede que ele mantenha por 5 anos toda a documentação apresentada. É isso. Eu tentei respeitar o tempo aí, chefe. Tá bom? Então, é isso. Obrigado. Em seguida, aqui nós vamos chamar aí a doutora Cláudia Item, carinhosamente conhecida como Claudinha. Boa tarde. Muito bom ver essa sala cheia e essa apresentação do nosso amigo Alexandre, né? Ainda mais do Tribunal de Contas, um assunto que ele tem um vasto conhecimento, mas porque é um estudioso. E Tribunal de Contas de São Paulo, mas é uma atuação dos tribunais de contas Brasil afora, né? Então, passou várias informações, várias dicas aqui, essa apresentação vai ficar disponível, né, Alexandre? E esses modelos, declarações aqui, certamente vão ser úteis para o dia a dia de vocês. Que a gente percebe, via de regra, né, o Alexandre falou, vocês, responsabilidades, né? Mas tem os prestadores de serviço também, e tem mecanismos de segurança, de governança, para resguardar cada qual as suas obrigações e suas responsabilidades. Não terceirizem as suas competências, não terceirizem as suas responsabilidades, porque elas virão mesmo assim. E tem mecanismos. O Alexandre apresentou aqui vários, né, e outros tantos. Claro, aqui é uma apresentação, né, uma palestra, mas é um assunto que daria, né, para ele passar um dia aqui dando aula do tema. Não esperem que alguém vá resolver o problema de vocês depois que dê um problema. Então, façam esse dever de casa. Né, o que tem falado nesse evento, eu cheguei agora há pouco, mas tem falado, porque o Progestão é um programa, mas que o Progestão não resolve. Ora, Progestão tem ações determinadas no manual, ações que quem precisa desenvolver? Lá no RPPS, lá na unidade gestora. Vou contratar uma consultoria para me auxiliar nessas ações? Nada impede que contrate. Mas vocês vão aceitar que alguém leve modelos e vocês não internalizem aquilo para a melhoria da gestão, que é o objetivo do programa. Então, ninguém vai resolver um problema de vocês, da unidade gestora, do RPPS, do ente federativo. Não vai ser um selo, não vai ser um programa, mas vão ser as ações desenvolvidas naquele programa. Então, eu tenho feito o quê? Tenho copiado o modelo aqui do colega, e eu tenho internalizado essas ações ou não? Só peguei o modelo para depois vir à auditoria e dizer que eu tenho. Então, são reflexões que precisam ser feitas, cada qual na sua busca de consciência e na sua busca de responsabilidade, afinal, estão lá, né? Estamos lá, cada qual no seu cargo, né? Dirigente, conselheiro, membro de comitê de investimentos, gestor de recursos, cada profissional, prestador de serviços, também desses regimes próprios. Então, vamos falar um pouco aqui. Pode transmitir, por gentileza? 2 vezes? 2 minutos? Então, vamos falando aqui. Vamos falar um pouco, o Alexandre já colocou, né, das principais contratações que ocorrem lá na unidade gestora do regime próprio. Né, contratação, consultoria de investimentos, né, embora nós temos um percentual considerável de regime próprio que não tem recurso capitalizado, né, mas a sua maioria tem.
Então, a contratação de uma consultoria de investimentos é bastante comum de ser realizada por um regime próprio. Contratação de serviços atuariais, né, que é uma obrigatoriedade realizar uma avaliação atuarial anual, né, e é difícil ter um regime próprio que tem um atuário fixo, então é comum essa contratação. Consultoria jurídica, né, não é tão comum, né, mais esporádica, mas acontece também. O Alexandre falou da compensação previdenciária, mas existe uma resolução do Conselho Monetário Nacional que recomenda a não contratação, essa recomendação é adotada também, né, pelos órgãos de controle, a não contratação da operacionalização em si, daquela rotina. Por quê? A compensação vai ocorrer todos os meses. Vocês vão contratar um prestador de serviço para que ele receba um recurso, sendo que vocês podem internamente fazer a operacionalização? Então, o que o Alexandre colocou, contratar uma capacitação, contratar por alguma outra atividade de fotocópia, de escaneamento de documento, e para treinar a própria equipe, caso for necessário. Mas a operacionalização em si, cabe à unidade gestora capacitar um servidor para realizar essas atividades. E o que nós percebemos também, agora teve uma atualização, viu, Alexandre, recente? Não, foi ano passado, faz um ano, foi neste evento aqui. Houve uma atualização dos nossos sistemas lá, do sistema GESCOM, por controle de acesso. Né? Acesso agora pela senha do GovBR, e antes não, era uma outra senha. E o que ocorria? Muitas vezes, o dirigente ou o servidor do RPPS simplesmente passava a senha para o prestador de serviço, para enviar demonstrativo, para fazer operacionalizar a compensação previdenciária, e senha é pessoal e intransferível. Então, além de não ter, possivelmente não ter, essas declarações que você colocou, Alexandre, ainda aumentava o risco, passava a sua senha própria, senha pessoal. Aí precisava fazer alguma atualização, o RPPS liga lá para o Ministério e ele não sabe a senha. Mas como não sabe? Você acessou aqui tal dia? Não, mas não fui eu. Então, passou a senha, reformulava a senha. Então, são detalhes que ninguém vai resolver para vocês, né? Vai ter que ter uma reorganização interna, e essas ações, né, de blindagem são extremamente importantes. Afinal, estão lá numa gestão de regime próprio, e ontem, embora eu não estivesse aqui, eu assisti, né, de forma remota, e o Alex comentou, né, por que nós estamos aqui? Né? Por que estamos? O que estamos fazendo aqui no regime próprio? Qual é a nossa função aqui? É contratar tudo e passar senha para outra pessoa fazer o que é competência minha? Não, eu tenho que fazer uma boa gestão do regime próprio para buscar essa sustentabilidade, para garantir pagamentos e benefícios, para contribuir com o equilíbrio financeiro e atuarial, com o equilíbrio das contas públicas. Eu tenho competências, eu fui nomeado, eu assumi o encargo de ser conselheiro, então eu vou ter que me capacitar também, porque eu tenho competências, eu tenho que acompanhar como está o dia a dia do regime próprio. Mas eu não ganho nada, não ganho jeton, o meu jeton é baixo, mas você assumiu. Você se candidatou para ser conselheiro, ou o prefeito indicou, você aceitou, então tem responsabilidades. Se o prestador de serviço errar, quem que responde? Contratado prestador de serviço, permanece a minha responsabilidade? Ou eu contrato, passo a senha e não tenho mais responsabilidade nenhuma por aquela atividade? Consultoria ruim, gera déficit ou só um parecer? Governança é formalidade ou é proteção? Então, algumas reflexões. Aqui nós falamos, né, da necessidade técnica, as principais atividades, né, que
a unidade gestora acaba demandando uma contratação. Não vou adentrar aqui sobre a contratação em si, porque o Alexandre já explanou muito bem, aqui não está passando, né, sobre licitação, inexigibilidade, planejamento, pesquisa de preço. Importante observar a lei que trata da licitação, e o Tribunal de Contas também é o órgão, né, competente para fiscalizar esses contratos, controle interno do ente federativo também, né, e seguir, né, o parecer jurídico, como ele falou, que é necessário, sim, né, independente da modalidade que for escolhida, inexigibilidade, né, dispensa, técnica e preço. Então, se alimentem, né, desse formalismo, porque é um formalismo necessário. O princípio da legalidade é de observância obrigatória de todas essas etapas da licitação. Responsabilização, né, ela está na teoria ou ela acontece na prática também? Esse artigo aqui é da Lei 9717 de 98, né, a lei que trata da organização e do funcionamento dos regimes próprios. É uma redação que está prevista já há algum tempo, né, ela foi inserida depois, no decorrer da lei, e ela prevê o seguinte, no seu artigo 8º, os responsáveis pelos poderes, órgãos e entidades do ente estatal, os dirigentes da unidade gestora, do respectivo regime próprio de previdência social e os membros dos conselhos e comitês respondem diretamente por infração a essa lei. Então, está ali de forma expressa quem é responsável por qualquer infração à Lei 9717, que trata da organização e do funcionamento dos regimes próprios. E no que couber também, a Lei Complementar 109, que disciplina, né, a Lei de Responsabilidade Fiscal. As infrações serão apuradas mediante processo administrativo, que tenha por base autorrepresentação, denúncia, ou seja, aquela formalização do processo que é necessário. Parágrafo 2º, são também responsáveis quaisquer profissionais que prestem serviços técnicos ao ente e ao respectivo regime próprio, diretamente ou através de uma pessoa jurídica contratada. Então, vejam que está ali de forma expressa quem são os responsáveis. Conselhos estão ali também, comitê de investimentos, responsável pelo ente e pela unidade gestora e os prestadores de serviço também. Pessoa física ou, né, de forma direta ou através da pessoa jurídica. Os conselheiros têm conhecimento dessa previsão, dessa responsabilidade? Prestadores de serviço devem ter, mas é importante que instrua esse processo de contratação e acompanhamento, porque também não é só contratar, via de regra é um contrato que de 5 anos, né, que é feito, e não ficar acompanhando. Como é que está sendo feita a prestação de serviço? O que foi combinado? Quem está no segmento já há mais tempo, o Alexandre vai lembrar, muitos aqui vão lembrar, que tem muita gente conhecida aqui. Até um tempo atrás, o extrato do CRP, Certificado de Regularidade Previdenciária, não tem os requisitos que são verificados antes da emissão? Muitos entes tinham, alguns ainda têm, CRP emitido pela via judicial. Aí, naquele campo onde estava, se o critério era regular ou irregular, se o ente tinha uma ação judicial que amparava a emissão daquele CRP, não aparecia se estava regular ou irregular. Aparecia decisão judicial. O sistema estava configurado assim à época. Mudou há 2, 3 anos atrás. Quando o sistema foi alterado, e foi alterado o quê? Uma modificação simples, foi aberto mais uma coluna. Está regular ou irregular? Amparado por decisão judicial, sim ou não?
Porque a decisão judicial não determinava para tornar aquele critério regular. Determinava para expedir o CRP independente da regularidade ou não. Aí o que aconteceu? Foi dada a transparência. O que aconteceu? Muitos RPPS, unidades gestoras que tinham serviços contratados de consultoria atuarial, de envio de demonstrativos, estavam lá contratados, pagando, e a prestador de serviço não fazendo. Ah, mas quem via? Ninguém estava vendo. Porque o ente, como ele tinha o CRP judicial, o CRP era renovado a cada 6 meses. E a unidade gestora não cobrava. Ela foi saber depois, quando o extrato começou a trazer esse dado de forma transparente, também muitos não deram muita bola ali, e agora eles estão sabendo como, porque o CRP judicial está caindo. Ah, mas está caindo, caiu, agora o que eu preciso regularizar? Aí os critérios principais são, muitos deles, o que tem contrato para um terceiro, para um prestador de serviço fazer. Então, tão importante quanto contratar é acompanhar a execução do trabalho. Tão importante quanto fazer uma obra, quanto arrumar alguma coisa, é mantê-la, né? Então, bastante atenção também no acompanhamento, na execução dos serviços que são contratados. Tribunal de Contas, né, da União, estaduais, municípios, né, tem diversas decisões já sobre falhas em contratação, então, muito cuidado com contratação. Nós recebemos, às vezes, alguns contatos lá no Ministério, dúvida de contrato, o que a gente orienta? Consultem o Tribunal de Contas, né, que é o órgão competente. STJ, STF também tem diversos julgados já tratando de responsabilização temerária, reforço ao dever de observância dos princípios, que estão previstos lá na Constituição, no artigo 37. Moralidade, legalidade, impessoalidade. Então, bastante atenção. Conflito de interesses, alguns exemplos, tá? Alguns... poderíamos citar vários aqui, mas o nosso tempo também é curto, mas talvez os principais. Atuário e o gestor. Né? Então, o gestor chega, ou às vezes o prefeito chega, precisamos dar um jeito de baixar essa alíquota. Jogar para frente. Não que não tenha que ter essa conversa, né, para adequar dentro da possibilidade da norma com a capacidade financeira e orçamentária do município. Até porque a unidade gestora, o RPPS, não vive numa ilha, né, integra a estrutura do ente federativo, então tem que estar alinhado à capacidade financeira do ente também. Mas não dá para pressionar por premissas para camuflar um cálculo para baixar uma alíquota. Isso vai gerar impacto, isso vai dar problema. Né? Então, atuário e gestor, muito cuidado nessas discussões também com esses profissionais. Prestador de serviço como assessor, contratado atua simultaneamente como consultor e também intermediário de serviços privados, né? Bastante cautela. Consultor de investimentos, instituições financeiras, consultor recomendativos com os quais possui vínculo ou recebe alguma remuneração oculta, talvez alguns desses casos que o Alexandre comentou, né, de uma contratação de R$300, de R$500, que não paga nem a viagem, né? Então, ter esse cuidado, né, essa documentação comprobatória e esse acompanhamento, para que façam uma contratação quando necessária, né, que ela seja uma contratação correta e que o serviço seja bem prestado. Em termos de valor, aqui, Alexandre, né, fez aquela pesquisa em termos de valor, aproveitar também para comentar com vocês, né, que a gente ouve às vezes, e também não tem como medir, né, o Sarkis falou, não tem a resposta certa, porque às vezes é um RPPS de pequeno porte, médio porte, e o valor
vai oscilar em alguma contratação. Mas a gente, às vezes, ouve assim, porque a minha taxa é tanto. Taxa de administração, que é aquela taxa que serve para pagar as despesas correntes, né, e do dia a dia da unidade gestora do regime próprio. Mas a minha taxa é tanto. Ok, a portaria estabelece um limite de taxa de administração. Aquele percentual que está lá no artigo 84 da portaria 1467 é o limite máximo. Não significa que precisa gastar tudo também, né? Então, é preciso fazer uma verificação da prestação de serviço, pesquisa de preço, técnica. Aquele é o limite máximo. Mas qual é o objetivo? Vamos voltar àquele questionamento que nós fizemos, que o Alex fez na abertura ontem. Qual é o objetivo do RPPS? Pagar benefício. Pagar benefício. Então, se eu não gastar a taxa de administração no meu limite todo possível, eu posso guardar o que sobrou e ainda reverter para onde? Para a conta de benefício. Então, necessário, né, ter essa cautela também. Não é porque tem o limite que necessariamente precisam gastar todo esse limite. Custos invisíveis de má contratação. Alguns exemplos. Premissa atuarial otimista, né, déficit atuarial mascarado, falta de aporte ou de alíquota suplementar, não aprovação pelo órgão de controle externo e risco de pagamento futuro. Há um risco. Se eu estou estabelecendo ali uma premissa, né, mascarada ou uma alíquota oculta, depois, quando esse cálculo atuarial for apreciado pelo órgão, né, pelo Ministério da Previdência Social, pode vir gerar alguma irregularidade em algum dos critérios que vai impedir a emissão do CRP. Mas, além disso, pode deixar de formar a reserva, vai deixar de formar a reserva necessária para pagamento de benefício. Então, há um custo invisível aí de uma má contratação. Consequentemente, esse preço vai chegar, essa conta vai chegar. E vai chegar lá adiante. Né? Não se paga-se hoje, né? O déficit hoje, ele é alto, é um desafio de todos os regimes próprios. Tirando 20 de 2.132. 20 não tem déficit. O resto, todos passam por esse desafio anual, né, quando vai fazer avaliação atuarial, déficit, equacionamento, aporte, alíquota. Da onde gerou esse déficit? Antigamente não botava lá 11,11, a alíquota era 11,11, déficit subia e ficava sempre no 11,11. Né? A norma não era tão exigente à época, mas se paga o preço hoje. Por quê? Não se capitalizou o que deveria à época. Né? Então, o preço chega, e aqui também, custo invisível de uma má contratação. Consultoria de investimentos com conflito de interesses, né? O Alexandre abordou bem isso, né? Performance baixa de carteira, aumento de risco da carteira, questionamento, né? Ficando sujeito a um questionamento de uma gestão temerária, e aí depois, né? Tem algo assim, né? Algo nesse sentido, aí perde toda a segurança. Né, os próprios segurados, servidores daquele regime próprio, já aposentados e pensionistas, vão ficar inseguros, né, com o seu regime próprio, que é de onde eles recebem esses benefícios e querem uma vida tranquila e uma segurança de que vão receber até ao longo da sua vida. Sistema de TI ineficiente, né, a gente fala também, tem muitos, é comum essa contratação também, de cálculo de benefícios, né? Cálculo e não integra ou não calcula certo, às vezes a gente vê em grupo de WhatsApp, quem tem alguém, um sistema para indicar, algum sistema bom, porque às vezes o cálculo não fica certo. Então, assim, contratou uma empresa, né, um sistema para cálculo de benefícios, por exemplo, verifiquem se o cálculo está certo. Né, façam essa apuração. O que ficou acertado na contratação? Queria ter o quê? Integração de dados, queria fazer o cálculo, queria ter simulação.
Está sendo entregue? Está sendo entregue de forma correta? Porque senão vai gerar insegurança para o servidor e o risco de ter benefícios concedidos de forma indevida também. Né? Então, se tem serviço contratado, e é comum, né? É muito comum ter esse sistema, para não fazer todo o cálculo lá no manual, é muito comum ter. Mas observem se esses sistemas também se atualizam, porque as regras da Previdência também sofrem atualização. Então, também tem que ter atualização nesse sistema que foi contratado. Como mitigar riscos, né? Alguns exemplos aqui, algumas boas práticas. A governança, né? E a gente cita aqui as ações do Progestão como exemplo, né? Tem várias ações ali, são 24 ações, de controle interno, educação previdenciária. Então, as ações do Progestão. Exemplos para mitigar. E voltamos, né, àquela reflexão que nós fizemos, que não vai ser simplesmente o programa em si que vai resolver a minha vida. Você, de fato, está adotando aquelas ações, internalizou na sua unidade gestora, ou só copiou o manual do RPPS do lado e não capacitou os seus servidores? O objetivo do programa é dar essa profissionalização na gestão, mas vai depender das ações internas para ter sucesso nesse programa. Limites de alçada, né? Além de segregar funções, implementar limites de alçada para aprovação de investimentos ou desinvestimentos, também é adotado por alguns RPPS, alguns exemplos bons, né, de limite de alçada, né? Diretor de investimentos, comitê de investimentos, até tal valor, cada qual na sua realidade, né, no seu patrimônio. Pequeno porte, médio porte, grande porte. Cláusulas anticorrupção, acho que o Alexandre disse que vai deixar alguns modelos de cláusula para vocês passarem a constar nos contratos, tá, os que já têm, quando tiver a oportunidade de algum aditivo, já podem incluir, ou novos contratos. Fiscalização contratual, servidor monitorando ativamente o contrato, então não é só no momento da formalização, é importante monitorar as atividades, o que está sendo exercido, o que está sendo desempenhado pelo prestador de serviço. Esse acompanhamento é extremamente importante. Educação previdenciária e profissionalização, quanto mais capacitada a equipe estiver, melhor vai ser esse papel de todos. Conselheiros, né, que estão aqui, a ABPEM também faz, uma vez no ano, um evento só de conselheiros. Então, assim, 90% do público é conselheiro. Aqui, devemos ter muitos membros de comitê de investimentos, né, membros de diretoria também. Então, a capacitação, a profissionalização, a educação previdenciária tem que estar em toda a unidade gestora, em todo lado, em todas as atividades que são exercidas. E no servidor também, porque ele também ajuda na fiscalização do regime próprio. Além disso, a transparência, né? A transparência dessas informações. Então, o que tem, Alexandre? Esse modelo de declaração que você forneceu, os contratos que o RPPS firma, estão lá no site disponíveis? Quem colocou que já firma essas declarações? Alguns responderam que sim, né? Deem publicidade a esses contratos, divulguem lá no site da unidade gestora. A maioria aqui tem site próprio ou tem um link próprio lá na página da prefeitura, né? Um próprio da unidade gestora do regime próprio. Quanto mais transparência for dada, melhor para todos, melhor para vocês também. Né? Então, procurem dar transparência a esses atos, inclusive essas declarações que o Alexandre trouxe como exemplo e como sugestão para vocês adotarem nos contratos.
Então, ações do Progestão, né, ações de governança, padronização, controle, profissionalização, governança corporativa, educação previdenciária e controle interno. Ah, mas eu não quero Progestão. Não quero, porque eu não quero ter, por cada qual por seu motivo. Mas você olhou as ações do programa? Eu estou dando um exemplo aqui das ações do programa. Você não quer o Progestão, mas você não quer adotar ações que visem a transparência, controle interno? Essas são necessárias, tá? Essas são necessárias. Então, utilizem dessas ações de forma eficiente na sua unidade gestora, que vocês vão, sim, ver resultados. Governança não elimina o risco, mas ela documenta que você fez a coisa certa, né? Então, muito importante essa organização interna e a transparência das informações, tanto dos dirigentes, né, dirigente máximo, membros da diretoria executiva, da transparência do que é executado para os conselheiros. Não adianta esconder. Conselheiro fiscal tem que analisar, conselheiro deliberativo tem que ter conhecimento, tem que analisar se está sendo executado como foi deliberado. Então, dê transparência e dê transparência total para que o servidor, mesmo que não integre o conselho, ele também possa acompanhar os números, relatório de investimentos, que a assessoria de investimentos divulga, relatório da avaliação atuarial, que é encaminhada para o Ministério da Previdência Social anualmente, divulguem lá no site, para não chegar depois, no momento de discutir uma reforma da Previdência, e chega na discussão e diz, ah, mas o nosso déficit é de 1 bilhão. Ok, 1 bilhão. Mas de onde surgiu 1 bilhão? Lá no site tem a avaliação atuarial dos últimos anos, então dá para acompanhar a evolução. Não surgiu do nada. Os relatórios estão lá, então é possível acompanhar. Então, vai facilitar a discussão de vários temas e várias demandas que o RPPS precisa. Alguns pontos, né, assim, de forma muito sucinta, que nós apresentamos aqui, mas que vale para todos os regimes próprios, né, independente do porte, independente se ele não é uma autarquia, ele ainda é um fundo que está lá vinculado ao município, né, mas vale para todos, porque a responsabilidade e as obrigações são de todos, sejam RPPS de pequeno, médio ou de grande porte. São as mesmas. Aquele artigo 8º se aplica para todos, tá? Independentemente do porte. Contratações na unidade gestora ou no ente federativo. Alguns responderam questionário do Alexandre, dizendo, mas o contrato foi feito direto com o município. Então, observem também, porque se refere ao regime próprio. Compliance não é custo, é um seguro institucional, e a transparência é a melhor ferramenta da governança. A governança começa com o registro e termina com a prestação de contas, que também é encaminhada lá para o Tribunal de Contas, né? Precisa ser encaminhado. Então, a mensagem que fica ao final aqui, o meu tempo já está piscando aqui, já estourou, né, Corrinha? Mas toda esse complemento aqui da fala do Alexandre, né, que focou mais nessa parte da contratação, e nós reforçamos a importância de ter uma gestão organizada, que isso, mesmo vocês firmando o contrato de prestação de serviço, dessas principais atividades que nós citamos aqui, ninguém vai resolver o problema de vocês. Vocês não vão ficar achando culpado se vocês não fizerem a sua parte também. Então, deem transparência, apliquem as ações necessárias, e tem muitos modelos, né, declaração, modelos de contrato com cláusulas, ações do Progestão, que são importantes, sim. Mas eu não quero Progestão, né, reforço. Adotem as ações.
Se alguém vem sugerir para vocês, adotem aqui, implemente para a gestão, eu trouxe aqui o modelo de tudo. Calma lá, obrigada, é bom o modelo, né? Como é que se diz? Nada se cria, tudo se copia, né? Mas o que eu estou fazendo internamente? Eu estou adotando aquela prática de controle interno que o programa está sugerindo? Eu estou adotando aquelas ações ou eu só estou copiando para mostrar para o auditor? Então, essas reflexões que nós deixamos, e vou ficar até amanhã ali, se tiver alguma dúvida adicional. A gente está com a sala aqui do ladinho, e tem um outro slide que eu prometi para passar aqui, que é sobre o programa Poupadores do Futuro, lá do Ministério da Previdência Social, do Departamento do Regime de Previdência Complementar, que se algum RPPS tiver interesse em aderir a esse programa, realizar atividades, né, de educação financeira em escolas, procurem a Elaine, né, Correinha também deu o recado no início ali, procurem a Elaine, que ela está ali na sala conosco. Obrigada pela atenção. Bom, agradecer bastante, né, a dinâmica, né, da palestra do Dr. Sarquis, né, agradecer também a boa palestra, né, da doutora Claudinha, sim. E também, e agora fica aí, né, aberto aí para perguntas, certo? Assim, não existe, né, pergunta boba, né? Tem dúvida, pergunta, tá bom? Então vamos ver aí quem está disposto aí, né, disposta aí a fazer alguma pergunta. Lá atrás tem uma pessoa, né? Vamos lá, vamos animar. Boa tarde. Meu nome é Isabel, sou do Goiânia Prev e minha pergunta é para o Sarquis. Sobre a contratação de instituição financeira para fazer carteira administrada. Qual que é a visão do Tribunal de Contas em relação à modalidade dessa contratação? Uma licitação, ou só um processo seletivo, um credenciamento? Qual que seria a modalidade mais adequada? Eu estava com esperança que viesse pergunta que eu soubesse responder. Você fez uma pergunta bem complicada, porque há interesse financeiro, há vantagem financeira para ambas as partes. É possível, portanto, a disputa, né? É difícil argumentar pela inexigibilidade. Certamente há que se ter credenciamento, a 5272, mas não é isso que você está perguntando. Você está me perguntando como você chega na prestadora de serviço. E você me botou numa saia justa, né? Perguntou como é que é o tribunal. Eu não sou o Tribunal de Contas, tá? Eu sou um dos que vota lá, tá? Então não sei o Tribunal de Contas, mas eu vou me arriscar e vou dizer que a grande segurança que vocês vão ter que depositar numa pessoa jurídica, nesse caso, associado à profundidade da expertise técnica de fundo, me levam à impressão de que uma inexigibilidade de licitação é mais adequada do que um processo licitatório propriamente dito, né? Mesmo porque a gente ouvir disputa de taxa, seria taxa, né? Disputa de taxa nesse cenário poderia dar aquela corrida para o fundo, né? Eu sei, por exemplo, posso estar errado, mas eu tenho quase certeza que a carteira de Joinville foi contratado por taxa zero, tá? E aí eles acharam que eles poderiam fazer uma contratação direta. Então, em Joinville, eles não fizeram uma licitação e estavam muito satisfeitos. Joinville está aqui?
Não, ainda bem, posso falar as mentiras que for, né? Mas, resumindo, ponto número 1, eu acho que é uma inexigibilidade. Ponto número 2, é obrigatório fazer o credenciamento. Ponto número 3, isso não quer dizer que você não vai espremer a taxa, né? Você vai falar Banco do Brasil, eles vão botar uma taxinha, né? Aí fala, mas a Caixa não é menos. Tem outras, né, no S1, S2. É isso. Espero ter respondido. Mais alguém? Bom. Posso só comentar uma coisa? Sim. Eu comentei muito por cima, assim, essa questão da participação no conglomerado financeiro, né? E eu mencionei muito por cima essa questão do conflito de interesses. Um século atrás, eu trabalhei numa empreiteira. Minha família tinha uma empreiteira aqui no estado de Santa Catarina, Equipe Engenharia Limitada. Construímos pontes, agência do Banco do Brasil. E tem uma coisa na engenharia que é a água. A água é uma praga, né? A água vem de cima, a água vem de baixo, na infiltração do baldrame. Então, eu fui dar um curso uma vez, me inventei de dar um curso para o Tribunal de Contas sobre inspeções de engenharia. E eu sou engenheiro também. Aí eu fui dar esse curso, eu falei, olha, vocês não sabem nada, pelo menos vão atrás da água. Olha ali, está mofado, olha aqui, está correndo. Porque é sempre um apontamento. A água é um inimigo comum. Nos investimentos, quem faz o papel de água? O conflito de interesses. Não tratem o conflito de interesse, não demonizem o conflito de interesse. Meu Deus, fulano está em conflito. Não, eu mesmo posso estar em conflito de interesse num momento, em outro. Quando vocês estão no comitê de investimentos, por exemplo, e vocês estão sentindo que vocês querem muito que o investimento vá, né? Puxa, não, mas tem esse argumento, tem aquele argumento, puxa vida, não, mas eu acho ainda que a gente deve... Aí vocês pegam, vão no banheiro, olham no espelho e perguntam se a pessoa que está aparecendo lá não está em conflito de interesse, sabe? Conflito de interesse é uma coisa que a gente precisa identificar, monitorar e ir atrás. E, nas consultorias de investimento, eu fico mortificado de dizer isso. Eu recebi uma notícia durante a semana que me deixou extremamente chateado. Um assessor de investimentos está, de alguma forma, associado a uma consultoria de investimentos que opina sobre os produtos que aquele assessor está oferecendo. Me ajudem a vocês mesmos a identificar esse caso e a extirpar esse caso pela raiz do nosso sistema. Isso é o equivalente ao batom na cueca, né? Está procurando uma traição, daí pega a marca de batom na cueca. Não tem o que conversar. Se há isso, vamos atrás disso, vamos identificar isso, vamos devassar isso, vamos expor isso, e nós não queremos mais esse tipo de contratação. A gente quer contratações com imparcialidade. Gente que é dura de boca, sabe? Aquela pessoa que fala mesmo, que diz, não, aqui esse investimento é ruim, esse investimento é bom. E é isso, eu acho que eu esqueci de estressar isso. Então, a ABPEM agradece bastante, né, o doutor Sarkis e a doutora Claudinha, e são pessoas aí, né, colaboradoras, né, parceiras dos regimes próprios de previdência. Tá bom? Muito obrigado.